O nosso painel, o painel que a gente vai falar aqui com vocês sobre hoje é Fast Track, é uma metodologia inovadora do sistema de classificação de risco. Vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Marta Cortes, eu sou enfermeira, sou servidora pública há mais de 30 anos, mas eu estou conservada, tá? Eu estou como coordenadora de projetos especiais de saúde na Rio Saúde. Sou especialista em gestão de sistemas e serviços de saúde pela Fiocruz. Sou certificada pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. E atualmente passei pela atualização da segunda edição, né, de atualização do Manual de Sistema de Classificação de Risco do Brasil. Também eu estou mestranda, né, em Gestão e Tecnologia nos Espaços Hospitalários pela Unirio, com muito louvor. E eu queria agora passar, a gente tem um grande desafio, eu tive um grande desafio aqui no Rio de Janeiro em 2009, que eu implantei o acolhimento e classificação de risco em todas as portas de entrada dos serviços de urgência da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que foi um desafio, mas também foi muito gratificante, porque eu acho que esse processo, esse projeto, essa diretriz, ela tem uma institucionalidade porque ele foi muito bem implantado. Porque quando você vai implantar um projeto, ele tem que ter estrutura, ele tem diagrama, ele tem regulamentação. Nós passamos por alguns processos de solução de continuidade, mas hoje o projeto continua vivo. Então eu acho que institucionalidade é isso, é quando você sai e o projeto continua vivo. Então eu acho que o grande desafio e ao mesmo tempo o grande fortalecimento desse processo foi a forma como ele foi implantado. Então eu gostaria de passar a palavra agora para os meus colegas da mesa para que cada um se apresentasse. Olá, boa tarde. Quem me conhece, né? Eu sou Paulo Roberto, eu sou diretor-geral ali no Centro de Emergência Regional da Barra da Tijuca. Estava lá na vice-direção do Hospital Federal do Andaraí, quando então fui chamado ali para assumir esse grande desafio no CER Barra, para a gente tentar otimizar, né, alguns fluxos de atendimento, dada a complexidade daquela unidade. Eu sou médico, tá? Também estou mestrando, mas eu faço vigilância e saúde. Martinha tem sido uma grande aliada da gente ali para essas inovações que a gente tem criado a fim de otimizar alguns fluxos da porta de entrada, tá? Vou passar para o Marcão aqui. Boa tarde, me chamo Marcos Aurélio, estou como coordenador geral de enfermagem pela Rio Saúde. Tenho uma jornada na profissão como enfermeiro já há quase 30 anos, apesar de não parecer, mas já estou nessa jornada há algum tempo. Boa parte desse tempo participando na rede privada. Cheguei no serviço público em 2021, no pão da pandemia. Pensei que na minha jornada profissional eu nunca passaria pela experiência que passei na rede pública. E hoje nós estamos com um desafio de estar coordenando essa frente de trabalho na Rio Saúde, onde nós temos 12 UPAs e o CER Barra, fora o Hospital do Andaraí e o Gazola, que estão sob a nossa frente de trabalho quanto enfermagem, com um desafio enorme. E se tratando de um dos desafios é a porta de entrada de urgência e emergência. Nós estamos hoje aqui para discutir um pouco e fazer com que essa tarde seja uma tarde de muito aprendizado. Eu também tenho uma formação em terapia intensiva, de cardio intensivo, concluí meu mestrado em ciência do cuidado de saúde pela UF e que essa tarde seja uma tarde muito proveitosa para todos nós. Obrigado. Meu nome é Marcela Araújo, atualmente estou no CER Barra como superintendente de enfermagem, enfermeira de formação, pós-graduação em central de material de esterilização e gestão hospitalar.
Quero agradecer a Marta pelo convite. Nos próximos minutos, os próximos 40 minutos, eu acho que vai ser de grande valia para todos. Estamos aqui hoje com esse propósito, esse objetivo, e 12 anos também de Rio Saúde. Boa tarde, eu sou Verônica Cabral. Atualmente eu estou na coordenação de enfermagem da SERBarra, né? Centro de Emergência Regional da Barra. E a minha formação, eu sou enfermeira de formação, né? Tenho 18 anos de formada, especialista em terapia intensiva, especialista em docência, gestão hospitalar. E é uma honra estar participando dessa mesa, de um projeto tão bonito, né? Que a gente iniciou e ele ainda segue, né? E espero que a gente tenha uma tarde muito prazerosa de troca. Então, além de agradecer a presença de todos vocês e do Fish Week por ter convidado para participar dessa mesa, eu queria agradecer a presença da gerente do SERBarra, a Janaína, que tem sido uma grande colaboradora desse projeto, né? Eu acho que a gente só tem a agradecer. Eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem conseguido no SER e que não é fácil é essa junção de pessoas, né? Essa integração, né? Eu acho que isso a gente vem conseguindo para fazer realmente o projeto acontecer. Para mim é um privilégio muito grande estar moderando essa mesa com pessoas que fazem realmente o sistema acontecer. Aqui nessa mesa estão pessoas que fazem. Eu sempre digo que para mim o que importa não é o cargo, para mim o que importa é quem faz. Então, eu acho que as pessoas que estão aqui hoje representam muito bem o fazer e representam muito bem o sistema de saúde ao qual nós fazemos parte. Eu queria contextualizar um pouco para vocês o que é o Fast Track, né? A gente estava conversando agora recente ali com o pessoal da Unimed, né? E todo mundo já ouviu falar em Fast Track, né? É uma metodologia, é um método, né? E tudo que tem padrão, que tem organização, que tem sistematização, ele dá certo. Então, o Fast Track não é qualquer coisa, não é eu botar um médico numa sala e dizer que ele vai atender pacientes verdes. O Fast Track ele tem estratégias, né? Estratégias baseadas em evidências, né? Evidência científica. Então, o Fast Track é uma metodologia da classificação de risco, né? Ela é baseada, né, em um atendimento rápido, por isso que chama Fast Track, é um atendimento acelerado, mas não é um atendimento superficial, né? Então, quais são as estratégias que a gente faz para fazer o Fast Track acontecer? Todos os pacientes, isso aí pode mudar de estado para estado, né? A Unimed já tem seu formato diferente, a rede DOT é diferente, mas a rede pública tem um formato muito parecido. Eu fui treinada em março de 2025 pelo grupo e tive o privilégio de ser treinada pelo Valfran Cardoso, que foi quem criou a metodologia Lean. E eu queria dizer para vocês que é muito importante a gente estar trabalhando um sistema, porque ele é muito dinâmico, né? Então, quem pensava que a classificação de risco tinha estacionado, hoje a gente tem várias metodologias de fazer esses sistemas fortalecer. E uma das metodologias é o Fast Track. Então, o Fast Track ele é uma via rápida de atendimento acelerado. E o que é muito importante no Fast Track é que a gente tenha uma classificação de risco eficiente. Porque o atendimento médico, ele vai se basear nessa classificação. Então, hoje, o grande desafio nosso, né, enquanto enfermeiros das emergências, é qualificar o nosso atendimento nas portas de entrada. Esse é o grande desafio, porque eu vou atender os menos graves, que são o que a gente definiu para o Rio de Janeiro, que os menos graves vão ser atendidos. Quem são os menos graves? Os verdes. Os azuis nós vamos continuar redirecionando, né? Mas lógico que vai ter um azul que o enfermeiro se sentir inseguro, mas ele não vai mudar a classificação. A gente tem um formato hoje dentro do prontuário que favorece que esse paciente seja redirecionado. Então, o Fast Track é uma metodologia de atendimento rápido. Os pacientes verdes, eles são embasados
né, para esse atendimento médico na classificação. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que a experiência é muito recente no Serbarra, mas é como os médicos compraram a ideia. Eles estão olhando a classificação, eles sinalizam a queixa e a gente está melhorando a sistematização da classificação. Eu estou ficando muito lá, isso tem sido muito prazeroso, porque eu pensei que eu ia ter muita dificuldade, nós pensamos, né, com os médicos. Mas não, ele está, e ele faz a crítica dele, dessa classificação não está boa. E aquela classificação que era inadequada ou insuficiente, ela está melhorando. Então, ela está seguindo aquela sistematização, que é a queixa, os fluxogramas, os discriminadores, as prioridades, isso é muito legal. Então, o sucesso do Fast Track é exatamente uma boa classificação. Hoje nós temos uma média de atendimento do paciente em sala para atendimento médico de 3 minutos. Então, por quê? Porque ele já teve um atendimento prévio, né? E a gente está muito em cima, e isso é o esperado, né? São Paulo, e depois que eu fiz o treinamento, eu fui ser treinada na prática numa UPA de São Paulo, que é uma UPA que atende 30 mil pacientes mês. E quando eu vi aquilo, aquela organização, aquelas estratégias, eu fui exatamente para aprender como fazer esse modelo teórico orientador se traduzir numa prática. Porque é muito importante você ver o fazer. E isso me deu, assim, bastante segurança para enfrentar, né, mais uma vez, né, esses processos, né, muito subjetivos e que envolvem muito o humano. Então, eu acho que é um grande desafio. E diante disso tudo que eu falei aqui, eu queria disparar uma pergunta para os meus colegas aqui da mesa, em relação a exatamente a percepção deles em relação ao Fast Track, né? Eu botei aqui a pergunta e eu mesmo não estou achando, né? Mas eu vou achar. Eu vou fazer uma pergunta que é disparadora para todos os membros da mesa. Quais as competências que a equipe entende como necessária para que o Fast Track funcione? Então, eu gostaria que veja o posicionamento, né, o entendimento de cada um, que eu acho que vai ajudar a gente fortalecer cada vez mais a nossa prática. Posso, Paulo? Claro. Bem, eu penso que o profissional que está nessa linha de frente, desde que o paciente chega ali para ser classificado, ele tem que ter uma habilidade de raciocínio clínico muito evidente e muito forte. Isso em todas as categorias. Além dele ter que se aprimorar com relação ao seu olhar clínico, ele também tem que treinar a sua habilidade assertiva. Porque como a gente entende que esse projeto é um projeto que trabalha uma agilidade no atendimento, a gente precisa também entender que este profissional ele tem que se habilitar para tal. Então, quando o paciente chega, ele chega com essa ideia de que ele não vai ficar muito tempo por ali. Então, quando ele for passando na classificação, vai ter um enfermeiro com habilidade, com olhar clínico, ele precisa exercitar essa habilidade do olhar e não deixar passar aquilo que realmente pode produzir algum prejuízo no paciente se ele for mal visto. Porque existe uma responsabilidade logo ali naquele momento, porque ele que vai ser o direcionador. E o profissional médico, ele também, ele acaba se habilitando a um olhar, porque talvez o Paulo possa corroborar melhor, porque quem tem aquela prática de ser mais minucioso, um detalhista mais... Ele pode até ser, mas ele tem que temperar isso com agilidade. O olhar clínico fortalecido e uma habilidade de agilidade muito presente para que isso venha obter os cases de sucesso. Então, pegando carona já no que o Marcão começou a falar, eu acho que é o que a Martinha também já havia dito, né? O Fast Track ele está incluso dentro da metodologia de classificação de risco. Já é existente, já é preconizado para isso. E quando a gente fala, né, de ter uma excelente classificação, e aí não é simplesmente aquelas cores que a gente vê lá, né? Azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Não é apenas isso. Quando o Marco fala, né, da assertividade em relação a ter ali
um olhar clínico mais apurado, a gente abriu mão também lá na unidade, pura e simplesmente de alguma coisa para facilitar isso, que é um negócio chamado de red flag, tá? Então a gente tem ali já startado para os nossos médicos e estendendo isso agora também para o corpo de enfermagem, que são alguns critérios de bandeira vermelha para a gente. Então, quando a gente tem uma excelente classificação, com alguns critérios de gravidade, para que a gente possa, assim, startar o fast track e ter ali baixíssima complexidade no atendimento e desafogar com muita tranquilidade e consistência a nossa porta de entrada, visto, gente, que assim, apesar do Centro de Emergência Regional ali da Barra ser uma unidade de muita complexidade, ela é completamente diferente de quaisquer uma unidade de pronto atendimento, tá? Porque o que a gente se depara dentro daquela unidade? As pessoas elas já rodaram 1, 2, 3 UPAs, não conseguiram solução e elas acabam sendo direcionadas para a nossa unidade. A gente recebe ali por dia algumas pessoas encaminhadas de unidade de pronto atendimento para a nossa unidade, como se a gente fosse realmente ali, por estar dentro de um complexo, né? Eles acabam achando que a gente tem ali toda uma infraestrutura hospitalar. A gente tende a ter, juntamente com o nosso corpo ali clínico, startado essa bandeira vermelha. A gente tende, junto com a enfermagem ali, otimizando todo o processo e estando também de olho em quem tem mais mão para fazer a coisa realmente acontecer, né? Então, assim, a gente acaba tendo um olhar mais crítico também para quais profissionais vão atuar ali para aquela determinada função que a gente está colocando, tá bom? As habilidades que os enfermeiros, por exemplo, precisam, né, aprimorar no quesito do fast track é a tomada de decisão, acredito eu, né, porque o enfermeiro ele tem muita autonomia na classificação de risco, mas isso tem um preço, né? A autonomia dele é de acordo, ele consegue eleger esses pacientes, que seriam os pacientes do fast track, são os pacientes verdes, né? E é de acordo com a gravidade do paciente. Então, se o paciente tiver qualquer sinal de agravo, ele já não entra para o fast track, mas essa é uma decisão que o enfermeiro precisa ter com agilidade. E aí, quando a gente fala de agilidade, a gente não fala de pressa. Existem técnicas que a gente está aprimorando em relação ao nosso corpo, né, da classificação. E conforme a gente vai testando algumas novidades, né, e os tempos que a gente vai somando em relação... são coisas mínimas que a gente vai... Quanto tempo dura um termômetro para poder aferir uma temperatura? Então, isso tudo a gente leva em consideração para poder agilizar, né, e ter um atendimento de qualidade, porém ágil. E aí a gente não está falando de pressa, né? A gente está falando da qualidade. E assim, esses enfermeiros eles têm que realmente ter a tomada de decisão e o poder para isso ali. E isso só é possível, né, através do investimento que a gente está fazendo em relação à educação mesmo, né, desses enfermeiros, né? Treinamento, investimento em treinamento. E isso a gente tem feito maciçamente, acompanhado todo o processo e fazendo os ajustes necessários, né? Mas acho que a habilidade principal seria essa, a tomada de decisão e a autonomia que a gente dá para os enfermeiros. Então, a gente perfila os enfermeiros, aqueles que a gente entende que eles têm uma qualificação técnica já um pouco mais adiantada e que a gente consegue acompanhar e depois deixar ele caminhar sozinho, e aí ele agiliza o processo, né, através da tomada de decisão. Dentro dessa perspectiva, não consigo visualizar desse momento algo de novo, de competências novas, mas oportunidades de aprimoramento das equipes.
Eu acho que o primeiro ponto é entender que é um atendimento ágil, mas garantindo a qualidade e a segurança desse atendimento. A nossa equipe, né, de atuação dentro do Serbar é uma equipe sênior, mas também temos equipe júnior. E aí fazer essa interface entre eles, melhorando a comunicação das equipes, faz parte desse processo de aprimoramento. É interessante as colocações aqui da mesa, e me chama a atenção quando a mesa fala em relação à qualidade, né? Eu acho que o grande desafio hoje nosso no serviço é qualificar esse atendimento, principalmente a questão da classificação de risco. Entender, né, dar significado a essas prioridades. Eu acho que o grande desafio é a qualificação dos profissionais devido à rotatividade. Isso que elas falaram aqui, a questão da dificuldade, os funcionários mais antigos, os mais novos, mas eu acho que o grande desafio ainda é a rotatividade dos profissionais, né, que a gente tem hoje um processo aí de contratação bastante complexo. Acho que o desafio para quem está à frente ainda é a fixar os profissionais nos seus espaços de atuação, principalmente médico e enfermeiro, né? Entender que a gente tem um tempo, que a gente trabalha com risco e o atendimento não só tem que ter agilidade, tem que ter qualidade, mas não esquecendo que para a gente ter tudo isso, nós temos protocolos muito bem definidos, nós temos fluxos claros, protocolos definidos. Eu acho que hoje no Fast Track nós temos estratégias que para a gente foram coisas novas, mas que foram muito fáceis de implementar, como a nossa grade de medicamentos, que ela é voltada só para o Fast Track, o nosso profissional que faz a medicação num espaço separado. Então nós temos hoje ferramentas bem instituídas para garantir esse acesso interno em relação a esse atendimento. Eu acho que essa sistematização e esse padrão, que isso é método, isso é metodologia, quando você tem, e que a gente persegue isso e que a gente tem uma dificuldade pela questão cultural, né, que as pessoas não estavam acostumadas a dizer assim, eu tenho que estabelecer o horário do atendimento de urgência, né, o tempo ágil que a gente tem que ter, que a gente já estabeleceu, já pactuou na unidade. E de vez em quando a gente tem a dificuldade do profissional entender que ele pactuou que ele ia ficar ali de 10 horas até as 15 ou de 7 até as 12. Então, acho que esses nossos contratos, esses nossos combinados, talvez seja o nosso grande desafio diário. E que a gente às vezes fica meio constrangido, acho que as meninas também, de estar falando com o médico, olha, o senhor se ausentou. Quando ele se ausenta, a gente perde toda a questão do nosso padrão de atendimento, ao qual o Fast Track veio como metodologia bastante significativa do ponto de vista de minimizar o tempo de espera desses pacientes, porque quem são esses pacientes verdes? São os hiperutilizadores do sistema, eles estão todo dia nas unidades. Então a gente precisa realmente ter uma agilidade, ter um entendimento, dar significado a esses pacientes e daí a gente fazer de forma com mais qualidade esse atendimento e deixando claro, dando significado para os profissionais e também para os usuários. O Fast Track, ele não significa um atendimento superficial, como no início muita gente pensava, mas ele é um atendimento preciso. Por isso que ele tem uma sistematização, por isso que ele tem protocolo, por isso que ele tem uma grade de medicamentos específica. Então, acho que essa sistematização favorece muito essa metodologia acontecer. Mas essa metodologia, ela não é uma coisa só do Fast Track. É uma diretriz. Quando a gente instituiu as diretrizes da política de humanização, que elas são diretrizes e dispositivos de fazer o SUS acontecer, ela vem com todo um arsenal, né, de marcadores para fazer esse acolhimento, essa metodologia, esse sistema de classificação dar certo. Então, nós temos realmente formas de fazer
as diretrizes acontecer, que são métodos. Então, nós temos métodos de acolhimento e classificação de risco, nós temos metodologia de ambiência. Então, nós temos todas as diretrizes da política de humanização com metodologia muito clara. Agora, o nosso desafio são os humanos. Nosso desafio continua sendo os humanos, que é justamente dizer esse constrangimento que hoje eu já não tenho, tá, gente? A idade me permite isso, de dizer assim, olha, doutor, o senhor não pode se ausentar. De eu encontrar o doutor lá no Lourenço Jorge e eu perguntar, mas por que você está aqui? Eu não tenho mais esse constrangimento. Todo mundo já sabe, então. E aí é aquela história, eu amo e eu odeio, mas eu acho que tem mais quem ama do que quem odeia, então tudo muito bem. Então eu encontrei e falo para o Paulo, eu encontrei a médica do Fast Track lá no Lourenço. Eu pedi para ela voltar, mas é de boa, é com esse riso na cara. E deu tudo certo. Ela disse, por quê? Porque culturalmente ela estava acostumada a levar pacientes. Então a gente também vem fazendo algumas mudanças em relação a essa cultura, né? E que esse é o nosso desafio aqui da mesa, né? E aí às vezes a gente fica constrangido, eu já digo que eu não tenho. E eu tenho algumas coisas a meu favor, não fico lá direto, né? Então, as meninas que ficam, eu faço e vou embora. Então eu acho que as meninas sofrem mais. Mas eu acho que é esse o nosso desafio também, é fazer que as pessoas entendam essa autonomia perpassa também, ela dá significado e se comprometer, né, com o processo. Então, quando a gente escolheu também quem eram os profissionais, os médicos com perfil para o Fast Track, o superintendente chamou cada um e perguntou, você quer ficar? O Fast Track é isso, explicou quais eram os objetivos e aí a gente conseguiu avançar. Eu acho que a gente tem muitas dúvidas em relação, a gente gostaria, não sei se vai dar tempo, mas de abrir para pergunta, se fosse o caso. Mas mais uma vez eu queria que a mesa se colocasse, porque eu acho que eles que estão na prática, na vivência do dia a dia em relação a esse processo. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu acho que eu vou começar por Paulo, para ele falar um pouco de como a equipe dele vem lidando com a resistência à mudança cultural. Eu acho que o Paulo pode falar um pouco disso, porque essa é um pouco do que eu falei aqui. Claro. A gente sabe muito bem que quaisquer metodologia, né, quaisquer implementação dentro de uma unidade hospitalar ou dentro de quaisquer unidade, seja ela uma loja de calçado, um restaurante, ou seja, a mudança de cultura para aquele ambiente que teoricamente já existe um caminhar diário, né? A primeira coisa que as pessoas falam é que isso não vai dar certo, é que isso é uma loucura, é que isso, da onde vocês tiraram isso, né? Eu acho que a gente trabalha no sentido de compor, né? Todo um complexo ali, toda uma organização. E aí a gente tende a passar para os nossos, com objetividade, o que a gente quer, como a gente quer, explicar para essas pessoas que existe toda uma metodologia que implica nessa via de atendimento rápido, desde um protocolo de farmacoterápico, né, de quais são os medicamentos que eu posso utilizar dentro daquele meu consultório Fast Track, para que dessa forma, quando um paciente tiver com um quadro álgico ali, eu já poder, por exemplo, fazer um cetoprofeno IM no paciente. E aquilo que demoraria 1 hora, né, do paciente sair do consultório, ir para uma hipodermia, esperar uma fila gigante para poder fazer um exame e ele ficar solto no nosso eixo verde, né, que é o que a gente fala, de forma mais ociosa, a gente já consegue liberar o paciente com muito mais tranquilidade ali. No momento que os médicos eles começam a participar de forma muito mais efetiva do projeto, dessa metodologia, eles realmente vão vendo que, caramba, dá certo. Então, aqueles médicos que outrora tinham lá 30 atendimentos,
sei lá, em 12 horas eles passam a ter 90 atendimentos, tá? Então isso começa a mudar muito e a gente consegue deixar o nosso eixo verde menos quente e, consequentemente, a gente consegue dar atenção aos casos que realmente necessitam de atenção, né? Então são aqueles pacientes de maior complexidade. E para que vocês tenham ideia, a gente já chegou no CER ter 8 pacientes cirúrgicos só na parte da manhã. E a gente está falando de um centro de emergência. Eu estou te falando de situações cirúrgicas diversas, tá? Desde um abdômen agudo, né, de apendicite ou por uma obstrução, uma colelitíase, uma pancreatite. Então, assim, isso tudo só na parte da manhã. Por quê? Porque os colegas que estavam atendendo lá, o amarelo, o laranja, eles tiveram mais tempo, né, para poder sentir o paciente, ouvir o paciente. Então, assim, tudo isso está voltado para a humanização que a gente busca aí para qualificar o nosso atendimento. Continuando aqui a nossa pergunta para a nossa mesa, eu queria saber, eu acho que vai um pouco para a Marcela. A Marcela é RT da unidade, então eu consigo entender a percepção, os pensamentos de Marcela diariamente em relação a esse processo. Então, quais os desafios referentes à metodologia Fast Track e que perspectiva você enxerga no futuro, Marcela? Marta, tivemos e temos ainda alguns desafios, né, nesse processo de implementação. A comunicação efetiva, eu colocaria que a gente precisa ainda caminhar, né, entre as equipes, fortalecendo, né, dia a dia, entendendo que a gente está falando também da experiência do paciente, está falando da jornada do paciente dentro da unidade e como isso vai agregar valor, né? Não só para o paciente, para os colaboradores e todos que acompanham esse fluxo interno, né? Então, acho que a comunicação entre as equipes é o nosso grande desafio. Acredito que algumas outras unidades, né, as pessoas têm essa percepção. Quando a Marta trouxe essa ideia para a gente, eu não pensava em outra coisa, gente. Para mim, o Fast Track era como se fosse um metrô lotado. É o que eu consigo enxergar na nossa unidade. É um metrô lotado e que a gente precisava dar fluxo, né, e ter um fluxo unidirecional dentro da instituição. E a gente conseguiu hoje ter esse entendimento e ter esse retorno também, né, como garantia do processo. Então, hoje a gente tem um fluxo unidirecional. O desafio, né, com relação à prática, eu acho que tá ligado ali com o técnico de enfermagem, estar dentro do consultório médico, realizando a medicação. Eu acho que isso também é um desafio, porque são dois, né, fazem parte diferente, né, o técnico de enfermagem e o médico, e ali dentro eles terem também essa continuidade na comunicação. Então, acho que isso também é um desafio, que graças a Deus a gente está conseguindo colher também bons frutos disso. A agilidade, que eu acho que a gestão de tempo e a priorização que a Marta falou, né, na introdução sobre a classificação de risco, porque acaba a gente priorizando também não só o atendimento não urgente, verde, mas valorizando realmente o paciente que é urgente dentro da unidade. Esse também é um grande desafio, porque com a abertura do consultório Fast Track, né, doutor Paulo, a gente consegue visualizar que os outros consultórios fiquem contribuindo com esse atendimento dos pacientes urgentes e de reavaliações, que é um tempo também bem alargado dessa resolutividade dentro da nossa instituição desse paciente. 5 minutos? E a nossa perspectiva futura, eu acho que é manter os resultados positivos. Manter.
Eu queria fazer a última pergunta, assim, a gente está com o tempo meio esgotado. Eu queria muito que a plateia, vamos ver se dá tempo, se quiserem fazer alguma pergunta, mas a outra pergunta vai mais para a Verônica, se ela consegue, como coordenadora, né, da unidade, se ela consegue ver já alguma transformação que o Fast Track vem gerando nos espaços de saúde. Ah, sim, com certeza. A redução, né, do tempo que esse paciente fica dentro da unidade, isso é muito significativo. A produtividade, como o Dr. Paulo falou, né, aquele colaborador que vai atender 40 pacientes numa manhã, ele atende 80. Então aumenta a produtividade porque ele fica full time até terminar o tempo que a gente combina com eles. Dentro do consultório ele não sai. E o técnico está com ele ali dentro fazendo as medicações, então ele realmente não sai do consultório. E a satisfação desse paciente, né? Antes, quando a Marta veio com a ideia do Fast Track, da implementação, uma das primeiras coisas que a gente fez o levantamento foi da quantidade dos pacientes verdes que a gente tinha na unidade. E a gente viu que ultrapassava 90%. Então, esse é o público-alvo do Fast Track, né? Então, são esses que lotam a unidade e a frente da unidade, né? E não deixa a gente enxergar quem realmente está crítico, os pacientes que realmente precisam daquele atendimento com mais celeridade. Então, a gente agilizando esse processo, o paciente fica menos tempo dentro da unidade, a satisfação dele melhora, aumenta, né? E os colaboradores também, eles gostam dos fluxos bem alinhadinhos, dos protocolos, quando tudo está funcionando direitinho. Quando a gente implementa, tem aquele impacto inicial, né, aquela rejeição, mas depois que tudo está funcionando direitinho, eles pensam, poxa, eu gostei, chefe. Então, é isso, acho que é bom para todo mundo, né? Então, gente, nós vimos que o Fast Track não é apenas uma mudança de fluxo na porta de entrada da emergência. É mudança de comportamento, né, de mentalidade, né? Então, eu acho que esse exercício e essa compreensão a gente está tendo, né? E a gente está cada vez mais nos nossos espaços de rodas de conversa na unidade, com os médicos. Acho que a gente vem fazendo questão que eles participem da roda de conversa. A gente vem discutindo exatamente isso. Então, assim, o Fast Track ela é uma estratégia de valor, né? Ela tem padrão, ela tem organização, que começa no acolhimento e termina com resultados mensuráveis. Que resultados são esses? Satisfação do usuário, que a gente percebe, porque se ele fica menos tempo na unidade, eles estão gostando que ele é bem atendido rápido e já está tendo problema com os pacientes de risco amarelo. Então, eles ficam menos tempo, então tem satisfação, tem a redução do tempo, né? E eu acho que essa estratégia, ela também é boa para os profissionais, para as pessoas e para os serviços. Eu vou colocar aqui uns dados para ilustrar, que é uma coisa que eu peguei a nível internacional. 50%, a gente tem uns paradoxos, né? Nós vivemos nas emergências, todo mundo fala que tem emergência, mas 50%, né, eu estou falando, são casos de baixa complexidade. Eu estou superestimando, né? É muito mais. Então, são casos de baixa complexidade. E o Fast Track reduz isso para o tempo médio de permanência em torno de 40%. Isso está na literatura internacional. Então, eu acho que a metodologia Fast Track, como sistema de classificação de risco, ele já mostrou para que veio, né? Eu acho que a organização, a padronização, a questão do método, ele é muito importante nos serviços, principalmente onde a gente tem porta aberta 24 horas que os pacientes procuram, porque exatamente a porta está aberta. Então, eu queria agradecer à mesa, a contribuição de todos. Eu não sei se dá tempo, fim? Tá. Agradecer à mesa. Queria muito agradecer ao presidente da Rio Saúde, Dr. Roberto Rangel, por ele acreditar nessa proposta, que para ele ainda era uma coisa nova, inovadora, porque o Fast Track ele é uma estratégia inovadora no sistema ainda, principalmente aqui no Rio, em São Paulo, que avançou bastante, Minas também. Agradecer pela contribuição, pela confiança e pelo respeito. Agradecer o secretário de Saúde, Daniel Sorães, que também, quando eu coloquei para ele a necessidade da gente trabalhar
Ele super falou, vai, que você sabe fazer. E agradecer também a DEA, né, que é a Diretoria Assistencial, pelo apoio que tem dado, né, à unidade. E agradecer os senhores por estarem aqui, ter esse tempo para ouvir a gente e que a gente está à disposição para qualquer dúvida. O Serbarra, apesar de ser um projeto piloto, mas ele está aberto, né, para quem quiser, não é, Marco? Ir lá conhecer, porque a gente começou, a gente não vai parar, porque a gente já conseguiu engatar, a gente estava meio ainda, mas assim, há uns 10 dias a gente conseguiu ter a sistematização dos horários. Queria muito agradecer a você, Jana, pelo apoio, pelo empenho, pela coragem também de saber que em determinados momentos a gente tem que se indispor. Então era isso, gente. Muito obrigada a todos e tenham todos uma boa tarde. E agora, eu gostaria de passar a palavra para os meus colegas, fazer as considerações finais, porque eles têm direito e podem. Não, só agradecer a presença de todos, dizer que esse é um projeto de um benefício muito positivo para o usuário também. O usuário, ele vai perceber também, ele também vai ter essa ideia da mudança da cultura, de ir para a UPA e ficar muito tempo lá, ele vai ver que isso vai mudar para ele também e vamos seguir avançando. Gente, é só agradecer mesmo, tá? A presença de todo mundo. Esquecer também agradecer demais, né? A Jana que está aqui, a Jana veio para somando forças com a gente, não tem o que falar, o quanto ela se desdobra ali para poder fazer aquela unidade acontecer. Já está lá, já tem quase 2 anos e eu acho que ela nunca trabalhou tanto quanto ela tem trabalhado nesses dias. Acho que ela não gostou muito de eu ter ido para lá, não. Gente, desculpa aí, eu queria muito agradecer a Natália, uma colega de trabalho, uma assistente que a Rio Saúde me deu. Sem ela, os nossos métodos, as nossas organizações em relação às nossas apresentações. Então, Natália é uma grande aquisição da minha equipe, eu estou muito feliz. Só gratidão, Natália, só você sabe. Só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, da gente estar falando hoje, nessa tarde, né? Eu sou muito entusiasta da autonomia do enfermeiro e aqui hoje a gente tem praticamente todos os enfermeiros, só temos um médico. E falar que, gente, a mudança é possível e essas mudanças elas só acontecem se a gestão estiver em cima e se a gestão estiver participativa e como o Marcelo gosta de falar, Gemba, então a gente desce e faz acontecer, tá? Agradecer pelo convite, pela oportunidade, tá, Marta, de estar aqui. E dizer que o Serbarra também está de portas abertas para quem quiser conhecer a metodologia, acompanhar um dia com a gente lá. Como eu costumo dizer com a Verônica, eu acho que o Gemba é o nosso maior divisor mesmo de saber o que de fato a gente está colhendo.